Direto de São Paulo, está começando mais um Content Podcast. Você é meu convidado, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Mendonça, eu sou o seu host. Antes de começar o episódio, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha para um amigo, com certeza vai ajudar muito o nosso crescimento. Hoje, para mim, é uma alegria enorme estar com ele aqui. Ele é economista, professor da PUC, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, é autor e coautor de 45 livros. Senhoras e senhores, Ladislau Dalbor. Seja muito bem-vindo, Ladislau. Boa tarde aí. Ladislau, para mim é uma honra estar aqui com você. A gente ali fora estava conversando um pouquinho da sua história, né? E você falando para mim que fala vários idiomas. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Olha, eu nasci durante a guerra na Europa, né? Então, nasci, eu digo sempre, no lugar errado, no momento errado, né? Mas as pessoas não se dão conta, né? É uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Meu pai era engenheiro, minha mãe médica. Não eram judeus, mas se não tivesse escapado da Polônia, teria entrado no trabalho escravo na Alemanha para produzir máquinas, ou o que seja, né? Como engenheiro mecânico. Né? E no fim da guerra a gente acabou decidindo. Meus pais tinham vivido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, com tantas violências, a Guerra da Espanha, enfim. Eles são persuadidos que a Europa tem uma sangria a cada geração. Né? Decidiram vir para o Brasil, né? Então, em 51, e de lá para cá eu comecei uma vida tranquila, digamos assim, de professor de línguas, sempre gostei de línguas, e tem uma coisa que muda a cabeça da gente. Né? Eu tinha 22 anos, meu pai estava trabalhando na Norte, no Recife, me convidou para comer uma lagosta. Comia boas lagostas no Recife. Eu, chegando no restaurante, né, eu vi uma criança visivelmente passando fome. Né? Eu vi uma criança passando fome, eu vou comer lagosta? Claro que eu fui, com meu pai não ia fazer uma desfeita a ele. Mas, sabe, a gente é jovem, né? De repente, é que nem aquele caleidoscópio, né? Você girou assim, de repente as pedrinhas mudam. Eu disse, olha, esse negócio está errado, quer dizer, eu vou comer lagosta, a criança passando fome. Eu me interessei em entender como funcionam as coisas, né? Aí peguei economia, né? Aí estudei economia com bons banqueiros na Suíça, bem direitinho, como fazer dinheiro. E mais tarde, e põe mais tarde nisso, porque eu voltei ao Brasil, eu não gostei dos militares, da ditadura, ver tanta gente massacrada, tanta violência, tanta exploração, né? Enfim, chamavam de milagre, enfim. Então, eu briguei um bocado com eles me exilaram para Argélia, depois aí fui conhecer a Polônia, né, que é a origem que eu não conhecia. E aí eu fiz mestrado e doutorado com a outra metade da laranja, não é a economia dos banqueiros, é a economia socialista organizada em função das prioridades de infraestruturas, de saúde, educação. É muito interessante. A Polônia se transformou de maneira muito positiva. Né? A gente pensa que o socialismo era uma tragédia, aquele socialismo, né? Mas, na realidade, a tragédia era a política. Em termos econômicos, investir na infraestrutura, na educação, na saúde, no sistema energético, certo? Isso aqui levantou a Polônia de um jeito que é o resultado que a gente vê hoje. Né? Depois, hoje é um país capitalista, digamos assim, certo? Mas se ergueu toda essa base de gerar a infraestrutura, a base do desenvolvimento econômico, educar gerações, assegurar educação gratuita para todo mundo, todo esse levantamento da base da sociedade, que, por exemplo, a gente precisa no Brasil, isso aqui foi feito. Né? Foi um investimento naquela estatal. fase. Exatamente, investimento estatal. Né? E, na realidade, eu fiz os estudos ali, aí passei 2 anos ensinando economia na Universidade de Coimbra, com Boaventura de Sousa Santos, enfim, era depois da Revolução dos Cravos, né? Portugal buscando se reerguer, reorganizar. Eu fui reorganizar os estudos de finanças públicas
na Universidade de Coimbra, que Uhum. tinha sido a cátedra de Salazar, do antigo ditador. Uhum. Coisa da vida, né, que vai Uhum. empurrando. Aí encontrei um ministro recém-independente a Guiné-Bissau. O ministro me convidou para ajudar ele a organizar o sistema de planejamento Em Guiné-Bissau. na Guiné-Bissau. É um país muito pobre da África, as pessoas não têm O senhor ideia. foi ministro de finanças lá? Ele era ministro do planejamento, Uhum. e eu fui ser secretário, diretor técnico, Uhum. digamos assim, do Ministério de Planejamento. Entendi. 4 anos tentando. Olha, você sabe o que é? O pessoal se queixa no Brasil. O Brasil é um país rico, é um país injusto, mas é rico. Uhum. O que o colonialismo deixou em países africanos é pavoroso, certo? Você vê um país, não tem uma faculdade, certo? Um liceu apenas para todo o país, entende? O Congo, o antigo Congo, né? Um gigantesco país, se torna independente nos anos 60 com 27 pessoas com curso superior. Esse é o nível, né? Entende? Agora, para mim era rico, porque eu estudei na Suíça, país rico, na Polônia socialista, Coimbra, saindo do buraco do tempo do fascismo de lá, há 7 anos na África, e depois fui recrutado pela ONU para trabalhar com países chamava elegantemente de países com problemas políticos especiais, Special Political Problems Bureau, que era muito divertido. Basicamente, países que estavam em situação muito difícil. Né? Então, passei a ser consultor do secretário-geral da ONU para essas situações. Né? E mais tarde voltei ao Brasil com a anistia. Aí vim trabalhar na PUC e mantenho até hoje as relações com a ONU, que facilita para mim, porque eu recebo muito material de pesquisa internacionais, tanto do Banco Mundial como da diversas agências da ONU. Né? Eu tenho facilidade das línguas, ou seja... Quantas línguas o senhor fala? Eu falo 7 línguas. 7 línguas. E é interessante, sabe, eu passar isso tudo na peneira, né, uma variedade de coisas, é que você para de acreditar em simplificações, né? É do lado de cá ou do lado de lá, esse é bom, esse é mau, enfim. Você começa a entender, ou buscar entender como diversos subsistemas funcionam de maneira diferente. Eu tive várias vezes na China, né? Eles publicaram muitos trabalhos meus. Todo mundo tem opinião sobre a China. Quase ninguém entende como funciona. É extremamente interessante. Entende? Então, de certa maneira, você ver, não qualificar ou amar ou odiar pessoas e coisas do gênero, enfim, você passar a entender como as coisas funcionam, aí nunca é só a economia. Certo? Você tem que colocar a política, você tem que colocar a cultura, você tem que colocar tradições. São várias variáveis, né? Põe variável nisso, né? Põe variável nisso. Na África, por exemplo, o desenho das nações foi feito segundo interesses de brigas entre portugueses, alemães, ingleses, franceses, etc. Enfim, o desenho das nações não tem nada a ver com as nacionalidades africanas. O senhor fala por causa da cultura. Com o colonialismo, imagina o continente africano, né? Imagina o continente cortado em fatias, né? Sim. Você tem uma capital que é costeira, você tem uma ferrovia que vai lá para dentro para puxar minérios, puxar produtos, matérias-primas, etc. Certo? E essa fatia, assim, de repente, é Senegal. Né? Abaixo você põe a Gâmbia, depois a Guiné-Bissau, depois a Guiné-Conakry. Você traçou fronteiras em função de interesses coloniais e não em função das identidades nacionais. Entende? Então, você tem uma fronteira em que dos dois lados falam a mesma língua e, às vezes, são as mesmas famílias, certo? Mas, de repente, você tem outra bandeira. Não, aqui é outro país. E dentro do país você tem várias nacionalidades. Entende? Eu fiz vários trabalhos lá junto com Paulo Freire, né?
E é interessante, né? Como é que você alfabetiza em línguas que não têm base escrita. Então, termina ensinando, nesse caso, alfabetização em português, que é a língua do colonialista, que matou um monte de gente, que eles acabaram de se libertar. Está entendendo? Na realidade, não tem como pensar o desenvolvimento simplesmente porque é técnico, porque as fórmulas, porque as econometrias da vida. Né? Não é porque um sistema deu certo na Finlândia que vai dar no Congo. Exatamente, exatamente. O senhor passou por... Ter a cabeça aberta. O senhor passou por a ONU, vários países, né, do mundo. E me veio uma pergunta aqui na cabeça. O que faz uma nação próspera e uma nação não ser próspera? Você sabe, isso depende muito de épocas. Né? Eu dei na PUC, organizei sempre me deram opcionais, ou seja, me permitia escolher as coisas. Então, eu organizei um curso de desenvolvimento econômico comparado. Então, a gente estudou Argélia, estudamos Chile, estudamos França, estudamos diversos países. E é muito interessante. Você vê a Finlândia, que era um país muito pobre, exportador de madeira, matéria-prima, enfim, põe bem primário nisso, né? Certo? Que em 1970 decidiram que o futuro da Finlândia era a educação. Na Finlândia, você tem que ter mestrado para ser professor de escola primária. Professor de escola primária ganha no mesmo nível que engenheiro ou advogado. Generalizaram uma redução do leque de renda, né? Mais igualdade, ou seja, você põe mais dinheiro na base da sociedade e tal. Junta isso com conhecimento. Dinheiro na base da sociedade se multiplica muito mais que dinheiro em cima. Né? Não vai para paraíso fiscal, não vai para aplicações financeiras. É menos concentração de renda. Já demanda, já coisa. Ou seja, a Finlândia optou conhecimento, ciência e tecnologia. Hoje é o gigante que é. É muito interessante. Tem excelentes livros, vocês podem pegar no meu site. Você põe Finnish Lessons, lições da Finlândia, como funciona. Mas eu pus também textos sobre como funciona a China. Né? Nós, no Brasil, na mesma época que a gente dizia, primeiro tem que crescer o bolo, depois a gente distribui, ou seja, a gente puxa o dinheiro para nós, está tudo bem, certo? A China fez o inverso. Organizou o conjunto da economia para a base rural, que é o inverso também do que a União Soviética fez, né? Grandes ministérios, indústria e tal, certo? E tentativa de expropriar as terras, certo? A China fez pelo contrário. Organizou mais acesso à terra, certo? E os investimentos de produção mais moderna, industrial, coisa do gênero, basicamente implementos para modernizar a agricultura, ou seja, uma articulação inteligente do antigo que se herdava e do novo que podia surgir. Né? E a China a China hoje é chamada de mayor economy, economia de prefeitos. É radicalmente descentralizada. Né? É interessante. Né? Então, você pega... E eu peguei os exemplos de África. Eu tive agora em Angola. Né? Você vê que Angola tem petróleo, mas tem uns 15 anos de petróleo. Ela está exportando petróleo, faltam coisas básicas para a população, em particular para as elites. Certo? Então, o dinheiro que sai, que eles ganham através do petróleo, eles transformam em importações. Né? Importam mais do que o petróleo que exportam, se endividam. Hoje, exportam petróleo para pagar juros sobre a dívida externa, em vez de usar o petróleo, que é um bem primário, para financiar o pós-petróleo, como fazem vários países árabes, né? Que é outro exemplo de forma de desenvolvimento. Né? Então, na realidade, você pegar os diversos exemplos, né? Pegar a União Soviética, tem um lado que eu não tenho problema em dizer que é trágico do stalinismo, né? Mas
em 2017, a União Soviética sai do feudalismo, né? A força com a qual ela se tornou a principal frente de batalha com o poder industrial da Alemanha, e como ela conseguiu vencer essa guerra, né? Os americanos, na Segunda Guerra Mundial, perderam 600 mil homens, junto com o Pacífico. Uhum. A Rússia, 23 milhões. A guerra se deu ali, né? Certo? Mas é muito interessante você pegar os erros e acertos dos diversos países, né? Uhum. E a China é particularmente interessante porque nós não temos até hoje exemplo de dinamismo econômico semelhante ao da China. E muito rápido, né? 49 sai da pré-história, certo? Destruída pela guerra, pelo Japão, pelos colonialismos. 49, gente. Eu, falando com gente da China, né? Gente tipo 30, 40 anos, eles dizem, meus pais eram a tigela do arroz, né? Numa geração, sabe que coisa interessante? Não só que a China descentraliza, a China tem um governo central muito pequeno, dá orientações, mas politicamente é forte. Uhum. Dá orientações, o meio ambiente, as grandes infraestruturas, energia, enfim, coisa do gênero. Agora, uma vez que ela dá orientações, quem gere as orientações é cada município. Isso gera um sistema participativo local, porque ter como no Brasil, o prefeito tem que viajar para Brasília para puxar o saco de um político para ver se consegue um pedacinho de emenda parlamentar, não funciona nem no nível local, porque não tem dinheiro, nem no nível central, porque os caras ficam nas micronegociações. Uhum. Ou seja, quando a China, um gigante que é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, decide trabalhar de maneira radicalmente descentralizada, tinha havido muitas chuvas e desastres, né? Você desmata e tem chuvas, você tem Rio Grande do Sul, tem essas coisas. Uhum. Certo? Então, eles optaram por proibir o desmatamento e todo mundo tem que rearborizar, né? Eu, onde viajava pelo interior, via aquelas árvores novinhas com estacas de apoio, né? Uhum. É muito interessante. Agora, é cada município onde vai fazer a sementeira, quem vai plantar, que árvore vai escolher. Funciona incomparavelmente melhor a coisa quando você deixa para a população que conhece o seu rio, conhece a sua terra, o seu solo, seus problemas, né? Uhum. Você tem uma apropriação do desenvolvimento pela base. É uma das propostas que eu batalho muito no Brasil, né? Uhum. No Brasil, assim, a gente espera que Brasília resolva isso aqui. Tem que começar embaixo. Tem que ser apropriado. Nós somos 5.570 municípios, entende? Eu tenho um professor fez o doutorado comigo, né, sobre os municípios do norte do país, pequenos municípios, né? É muito difícil. Em vez de você dizer, eu aqui em cima vou fazer isso, aquilo, você diz, olha, vou repassar mais coisa para cada município, para o município, porque precisa de dinheiro e de apoio técnico para a boa aplicação de dinheiro, coisa que hoje é perfeitamente possível, porque você pode seguir a aplicação do dinheiro online. No sistema em rede, você pode descentralizar de maneira, coisa que a China está fazendo, certo? Então, ela tem, digamos, milhares de prefeitos empreendedores, digamos assim, que se organizam no nível local, né? E tem, só para fechar a coisa da China, eu estou trazendo, são experiências, porque são experiências vividas, claro, né? Isso não tem prancheta de pesquisa que substitua, né? Mas a China pegou, a meu ver, uma coisa que é essencial o Brasil entender, que a China, para já, a taxa média de juros, o que a família vai pegar se vai no banco, está na faixa de 4% ao ano.
certo? 4% ao ano. No Brasil, está em 15, né? 55% ao ano, certo? Tá lá você pode pegar no Banco Central, estatísticas monetárias de crédito, está lá, né? 55% em média, né? Rotativo no cartão está 450. Eu digo isso em reuniões internacionais, a pessoa faz sorrisos e acredita que esse cara está falando bobagem, entende? Na realidade, o fato da China ter organizado um sistema de financiamento muito acessível e barato, sabe, o dinheiro do governo é dos impostos, o dinheiro nos bancos é dos depósitos, ou seja, é da população, é natural que né, o banqueiro é apenas um intermediário nesse processo. É natural que o dinheiro sirva para o desenvolvimento do país, né? Então, você tem uma convergência. Você pega no meu site, qualquer um pode pegar, escreve China na lupinha de busca ali, você vai ver, tem vários materiais que para mim é importante, entende? E não é dizer sou a favor, sou contra. Né? Claro. É entender. Claro. Entender. Hoje está funcionando. É porque hoje está muito radicalizado, né, professor? Todo mundo. De que lado você está, né? Exato. Não tem análise dessas grandes variáveis, né? Ou é A ou é B. Não é assim que funciona, né? Exatamente. O senhor falou do Brasil. Eu queria falar um pouquinho de Brasil. Tem um vídeo do senhor muito famoso na internet, onde o senhor explica basicamente, né, como que funciona o dinheiro. Se o senhor puder explicar para a gente rapidamente sobre esse sistema. Eu fiz o ciclo, né? Isso, exatamente. Você sabe o quê? É que em economia, a gente acha, bom, tem coisas básicas que o povo entende. E eu me dei conta que o povo tem não coisas entende. básicas que não entende. Não entende. Porque você sabe o quê? Você estudar aqui a inflação, você estuda o emprego, aqui estuda investimento, assim. Você não pode estudar as peças. Você vê assim em cima de uma mesa todas as peças de um motor de um carro, e estudar peças, você não vai entender como é que o processo gira e gera movimento. Exatamente. Né? Então eu peguei o óbvio, digamos, entenda a economia em 15 minutos, né? Meu Deus, já está com mais de 800 mil visualizações. É interessante, né? Eu dou também na PUC aula no pós-graduação em educação, né? Eu acho espantoso, né, que todo mundo estuda Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, mas não tem uma aula sobre como funciona o dinheiro. E o funcionamento do dinheiro é que define como funciona a sociedade, mas não tem como, certo? Então, eu fiz esse pequeno exemplo, mas o básico, digamos, aí teria que fazer o desenho em movimento, que não é o caso, mas para as pessoas entenderem. Por exemplo, a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É o juro sobre a dívida pública. Certo? Então, por exemplo, eu tenho minha poupança no banco, né? Na minha idade a gente tem poupança, quando pode. O banco pega esse dinheiro, me paga uma merreca, mas coloca esse dinheiro em título do governo. O governo paga a eles 15%. 15%. Certo? Aqui 15%, no Japão é 0,5% ao ano, né? Para ter uma ordem de grandeza. Você ganhar 15% de mão no bolso com dinheiro do professor Ladislau, não, você quer mais o quê? Bom demais. Entende? Agora, de onde o governo tira dinheiro para pagar ao banco 15% sobre o meu dinheiro? Tira dos impostos. Quem paga esses impostos? Eu. Povo. Ou seja, de um bolso eu coloco meu dinheiro, deposito no banco, de outro bolso dou dinheiro ao governo para ele dar esse dinheiro ao banco para ele ter o prazer de ter o meu dinheiro. É um sistema que simplesmente, para mim, é bandidagem, entende? Não tem como. Certo? O pessoal adora denunciar corrupção quando você faz uma propina, não sei o quê. A grande, grande corrupção mesmo, ela criou sua legalidade, né? As pessoas não sabem, em geral, que na Constituição de 88, com muita prudência e sabedoria, colocaram a proibição da agiotagem. O artigo 192 estipulava juro real acima de 12%
será considerado crime de usura punível nos termos da lei. Certo? Em 2003, os bancos conseguiram retirar o artigo da Constituição. Não é fácil você quebrar a Constituição de um país, foi a Constituinte, todo esse negócio. Mas tiraram. Certo? Sabe por que tiraram? Porque grande parte dos políticos tem aplicações financeiras. Entende? Então, casa esse interesse. Agora, veja como funciona. Este ano, 2025, isso vai custar ao Brasil mais ou menos 10% do PIB, cerca de R$1 trilhão. Certo? Esse trilhão de reais, o governo, que podia usar para educação, saúde, infraestruturas, ele vai repassar para grupos financeiros. Certo? Uma vez que ele repassa para os grupos financeiros, ele repassa também, aqui, grupos financeiros, bancos, Faria Lima, etc. Só que bancos, se você olha quem controla o Itaú e o Bradesco, por acaso você vai ter ali, entre acionistas de peso, a BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan. Ou seja, o dinheiro passa para essas instituições e dali passa para um conjunto de grupos financeiros internacionais. É um dreno sobre o país. Totalmente. Certo? E aí mantém o Brasil nesse limbo que a gente está. Só na taxa Selic é 10% do PIB. O Bolsa Família, que é para 19 milhões de pessoas, né? 19 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas, o Bolsa Família é 1,5%. As pessoas dizem, acabou o déficit. Aqui estão tirando de maneira improdutiva o equivalente de 10% do PIB. Aí eu vou para as famílias, porque isso é a taxa Selic, que aparece nos jornais. Deixa eu só emendar que o senhor falou de taxa Selic, duas coisas. Primeiro, faz sentido o Banco Central ser independente? Segundo, por que a taxa Selic é 15%? Por que não estipula 2%, 3%? Olha... Porque o que eles falam é para diminuir a inflação, né? Mas, na verdade, diminui o consumo porque está muito caro, não é isso? Veja bem, quando você separa o Banco Central, torna ele, entre aspas, independente, certo? Você fraciona, quebra a coerência entre política financeira, certo? Ministério de Finanças, do governo, e a política monetária. Isso é péssimo, certo? Isso é péssimo, porque você para de ter essa coisa. Com essa autonomia, o Banco Central justamente gera uma taxa de juros, por exemplo, de 15%. A justificativa, como você levantou, é que é proteger a população da inflação. Você sabe, em todos os sistemas você tem gente que adora viver do trabalho dos outros. Só que aqui é escala industrial. Tá? As pessoas, vou dizer, não querem acreditar quando eu mostro que aqui está se cobrando esse tipo. Para já é importante, é 15% ao ano. Você apresentar juro ao mês é enrolar as pessoas. Entende? Por que não tem nada a ver com a inflação? Porque é muito simples. Se, por exemplo, está uma economia bombando, toda gente com muito dinheiro comprando, você tem mais demanda do que a oferta, capacidade produtiva, o resultado você tem um processo inflacionário, certo? Aí você abre que o pessoal, em vez de investir ou consumir, pode ganhar dinheiro numa aplicação financeira, tal, então você esfria a economia, certo? O dinheiro para de gerar na economia real, entra no sistema financeiro. Só que no Brasil, as empresas estão trabalhando a 70%, 75% da capacidade. Né? Eu vi uma coisa que para mim é simbólico, né? Um empresário entrevistado pelo Estadão, ele diz textualmente, né? Realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Perfeito. Certo? Ou seja, a taxa Selic de 15%, volta a lembrar, no Japão é 0,5% ao ano. Tá?
No mundo vai ser 2%, 3%, 4%, conforme você tem que verificar sempre a inflação correspondente, né? Mas isso aqui é simplesmente bandidagem, entende? Porque com estoque da dívida, né, de cerca de 7 trilhões, 8 trilhões, aplicando 15%, certo? Cada 1% que você sobe é 70, 80 bilhões de reais que vão para os bolsos de quem? Entre outros, do Centrão, dos políticos sorridentes, etc, etc. Faria Lima. Agora, isso é a taxa Selic. O juro tem que ser trabalhado com taxa sobre o governo, a taxa Selic, sobre dívida pública, a taxa sobre as famílias e a taxa sobre as empresas. Certo? Selic, 15%, drenam 10% do PIB. As famílias, a média, 55% de juros. Tá? 55%, você mata as famílias. Tá? Você tem 70 milhões hoje de adultos, quase a metade dos adultos está atolada em dívida. Certo? É inviável, entende? As minhas propostas são na linha da gente usar taxas de juros na média da OCDE. É simples. É quanto? Da ordem de 4 a 5 ao ano, ao ano. 4 a 5% ao ano. No Brasil, a média, 55%. Tá? Não estou chutando números, é só pegar, você põe Banco Central, estatísticas monetárias e de crédito, você vai ter lá, certo? Vai dar isso aí mais ou menos 55%. Né? No Brasil? No Brasil, Não tem exemplo semelhante para uma inflação de 5,5%. Isso aqui é completamente surrealista. Surreal. Entende? E por que eles não baixam? Porque igual como a desculpa é que vai baixar a inflação, né? Mas se a taxa estiver baixa, não vai aumentar o consumo? E não vai gerar economia mais? Não baixa porque... É o lobby político, o capital, é o quê? O pessoal, grande parte do Senado, dos prefeitos, dos governadores, de coisa assim, tem muito dinheiro aplicado na taxa Selic. Né? Os banqueiros ganham rios de dinheiro endividando a população. Certo? Aqui, eu pego o estoque de endividamento, tá? O chamado principal, das dívidas das famílias, aplicada a uma média de 55%, é a taxa média, certo? Isso dá mais ou menos também 10% do PIB que é drenado pelo sistema financeiro. Isso paralisa a economia, entende? Porque o empresário ele vai querer produzir quando as pessoas têm dificuldade de consumir, é ruim. E se ele precisa de um empréstimo do banco, vai pagar 25%, é a média para a pessoa jurídica. Na Europa é 2% a 3% ao ano, aqui 25%. Você pedir emprestado, fazer um negócio, produzir sapato simpático, tal, coisa boa, tá? Pagar 25% do juro, devolver o principal e ainda ter lucro, esquece, né? Há pouco tempo, o Brasil, 22% da atividade econômica era a produção industrial, hoje é 11%. Certo? De certa maneira, esse dreno financeiro, resumindo, tá? Você tira a capacidade de investimento do Estado, 10% do PIB. Capacidade de consumo das famílias, 10% do PIB. Capacidade de investimento das empresas, 4% do PIB. Já deu praticamente um quarto. Já deu um quarto do PIB. Acrescente, 6% de evasão fiscal. 30%. Tá? Não é dinheiro que é tirado, mas que deixa de entrar quando deveria entrar. Certo? Esses caras, eu lembro na Paulista tinha um cara com bandeira brasileira direitinho e tal. Evasão fiscal não é roubo, estava escrito, certo? Bom, o cara gosta de ter o filho na USP e paga com o imposto dos outros. Isso aí o que é? Né? Então, na realidade, se você acrescenta evasão fiscal, 6% do PIB, se a gente deveria pagar, tá? Você acrescenta as renúncias fiscais, que podem ser boas, né? Por exemplo, a China faz muito, por exemplo, para facilitar um novo eixo que é importante desenvolver, a produção de determinadas máquinas, facilita de diversas maneiras. No Brasil é coleguismo, né? Enfim, tem setores, né? O agro, bom, tem alguns.
6% na evasão, 4% na renúncia. Aqui você tem 10%. Tá? E você tem o sistema tributário. Então já deu aí 34, fazendo a conta aqui. Você acrescenta o sistema tributário. Tá? Desde 95, lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto. Isento de imposto. É uma maravilha, né? Você privatiza em parte Petrobras, compra títulos, as ações da Petrobras, certo? E você, sem produzir nada, você simplesmente, dono das ações, você recebe dinheiro do petróleo, que é do Brasil, manda para qualquer canto e é isento de imposto. Né? Esse é um nível. Tá? Isso é 95. 96, lembrando que Estados Unidos é tributado, todos os países são tributados, né? Porque assim, os economistas liberais, eles reclamam disso, falam que vão ser bitributados, mas na verdade as economias liberais, eles tributam o dividendo. Claro, são sistemas que são progressivos, ou seja, quanto mais rico, mais você paga, né? Na origem, tá? E na fase que a gente chamou de estado de bem-estar. Com o Trump, por exemplo, na primeira gestão, ele reduziu drasticamente os impostos sobre os grandes grupos, né? De 35 para 21, certo? Agora reduziu mais ainda, certo? Então, os Estados Unidos estão entrando no mesmo esquema deformado que nós, né? Agora, você tem também o ITR, Imposto Territorial Rural. O Brasil discutiu isso com o representante da ONU, junto com as savanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola parada. Certo? Os que compram a terra para rentismo, né? Esperando valorizar. Não produz nada. Está morando em São Paulo ou em Miami, de mão no bolso. Então a terra está parada. Certo? Mas tem lá uma média de 1 boi por hectare. O Economist, né? Avaliando essa situação no Brasil, né? Ele diz, olha, aqui no Brasil, 1 boi por hectare, no hectare dá para fazer 5 toneladas de grãos e 28 toneladas de batata. Certo? Esse é um nível, entende? Você dizer que está produtivo porque eles chamam, sempre buscam nomes elegantes, pecuária extensiva, né? Dá um bom nome. Eu adoro esses nomes. Por exemplo, os bancos que facilitam a evasão fiscal, né? Não é departamento de evasão fiscal, é departamento de otimização fiscal. Sabe o que é? Gente, não tem como botar flores nisso, sabe? É bandidagem. Porque... Então a gente pode falar que quem manda no Brasil é meia dúzia de políticos e o sistema financeiro. É o que a gente chama os mercados, né? Quando dizem nos jornais que os mercados estão nervosos, eu sei que é meia dúzia de pessoas que está nervosa. Né? Basicamente, a tua interpretação é correta, certo? Mas quem manda mesmo, acima do político, é o sistema financeiro, realmente. E como que a gente pode mudar isso? Olha, são relações de força. São relações de força. Eu vejo de maneira muito, muito difícil, porque o poder deles... Tem uma coisa que as pessoas têm que entender, o seguinte, eu, na minha idade, ainda uso essas coisas antigas que você deve conhecer. Isso aqui é uma coisa fabricada pelo governo, hein? Dinheiro. Tenta trocar 100 reais. Faz tempo que eu não vejo uma dessa. Então, o dinheiro hoje, no mundo, chama liquidez. 95% são apenas anotações nos computadores. É dinheiro virtual. Por que muda tanto? Eu uso o exemplo da minha faxineira, a Dorinha. Eu moro aqui na Lapa. Ela faz a faxina uma vez por semana. Eu deposito 350 reais no banco para ela, porque todo mundo hoje é obrigado a ter conta em banco. Certo? Ela tem problema de saúde, então ela entrou no Notre Dame, que não tem de luvas de saúde, mas contrata sistema de saúde. Um grupo financeiro. Eu, de curioso e por economista, certo? Entrei na Notre Dame e chequei a estrutura, quem controla. Certo? Quem eu encontro entre os acionistas? Quem? A BlackRock. Ixi. Veja bem, com o dinheiro imaterial, que é apenas uma anotação no computador,
E a notação no computador circula na velocidade da luz, no sistema digital. Eu chamo isso a revolução digital, nesse desafio da revolução digital, nesse último livro aqui. Uhum. Você pode dar uma olhadinha. Agora, esse dinheiro digital faz com que o que eu pago para a Dorinha, em frações de segundo, ele entra nas contas de acionistas da BlackRock. A BlackRock hoje administra 12 trilhões de dólares. Uhum. Tá? 12 trilhões de dólares é 6 vezes o PIB do Brasil. Certo. Ele administra 12 trilhões de dólares, o Donald Trump administra 6 trilhões de dólares. Essa ordem de grandeza. Você junta os 10 maiores, BlackRock, State Street, etc., Fidelity e tal, 50 trilhões de dólares. O PIB mundial, isso é dado de 2022, o PIB mundial é 100 trilhões em 2022. Então eles administram metade do mundo. Está me entendendo? Ou seja, não dá para entender a dificuldade do Brasil apenas do Brasil. Sim. Não dá para separar a organização da economia em função do bem-estar da população sem colocar na mesa o problema da soberania. O problema é muito maior, né? É muito maior. A gente pode dizer, então, que os Estados Unidos, através dessas empresas, estão atrapalhando o Brasil há muito tempo. Olha, os Estados Unidos, tem ali gente que considera que você maximizar o que você consegue tirar de onde for, viva, certo? Veja bem, eu voltando à parte internacional, né? Eu peguei recentemente um relatório elaborado pela Noruega sobre endividamento eles pegaram 140 países, a África, a parte mais pobre da Ásia, enfim, a América Latina, etc. Os países mais pobres, 140 países. O total na ONU são 193, certo? Esses 140 países, em média, 42% do seu orçamento é para pagar juros sobre dívida externa. Não é devolver o empréstimo, é pagar juros. Certo? O exemplo que eu dava de Angola, certo? Que está... ou seja, o estudo compara também quanto eles gastam, ou investem, melhor dizendo, em saúde, educação, infraestrutura. Saúde, tipicamente, o que eles pagam em juros é 2, 3, 4 vezes o que investem em saúde, em educação, coisa do gênero. O que você está fazendo? Você está aprofundando essa divisão mundial entre países ricos e pobres. Para as pessoas terem uma ideia, os 15% de população mais rica, a gente chama de norte global, né? Norte global. América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia e tal. São 15% da população. É 3/4 da riqueza. Certo? Eu apresento isso nos livros. Quer dizer, quando começa a ver que se juntam coisas tão diferentes como Rússia, China, Brasil, África do Sul, Índia, e de repente já tem mais um grupo, está o Irã, está o Egito, estão se juntando por quê? Está me entendendo? A pressão comum. Sim. O pessoal do chamado Sul Global está com o saco na lua. Sim. Entende? De trabalhar para pagar juros, certo? Entregar suas matérias-primas, em vez de usar suas matérias-primas para financiar o pós-matéria-prima, indústria, saúde, educação, etc. Então, de certa maneira, nós deixando cada vez eles mais ricos e a gente cada vez mais pobre. Exatamente. Então, existe alguma solução? É o BRICS essa solução? Existe o BRICS é a solução política, vital. Política. Sem dúvida. Tá? E a econômica, como é que a gente faz? Porque eu até anotei aqui, porque a gente, desde 99, a gente segue o tripé econômico, né? Meta de inflação, câmbio flutuante e meta fiscal. Queria saber, está funcionando? Eu até fiz uma média aqui desses últimos anos. A média de crescimento foi 2,28 e a média de inflação 6,55. Então, acho que não são bons números, né? A gente tem que mudar isso? Como é que é? O tripé não tem o mínimo sentido, certo? Pega bem, porque
é técnico. Praticamente todos os economistas falam, né? É técnico. Olha, com a cara e coragem, imagina me colocar, dizer, Ladislau, você agora é empregado do Banco Central, você vai explicar na TV e justificar que os 15% são importantes, porque senão você tem uma excessiva dinâmica da economia que vai gerar inflação e, portanto, vai prejudicar todo mundo e vai... isso aqui não me passa. Tá? Agora, tem gente que... enfim, tira leite de pedra, consegue convencer qualquer coisa. E muita gente. Esse negócio simplesmente não funciona. E esse sucesso desses Entenda Economia em 15 Minutos que eu pus no YouTube, certo? É que eu ponho óbvio. Quando você coloca mais dinheiro na mão dos trabalhadores, salários, transferência de renda, melhor salário mínimo, benefício de prestação continuada, você pode... coisa que o governo atual está fazendo, está tentando, pelas frestas, com todo esse arcabouço, tentar fazer dinheiro na base da sociedade. Na base da sociedade, certo? O pessoal não anda dinheiro para paraíso fiscal, não vai fazer aplicações financeiras, não faz perguntas na CBN de em que eu devo aplicar meu dinheiro, né? Investir, como eles dizem, certo? Investidores. Certo? O pessoal compra. Quando compra, é o estoque nas lojas que se reduz. O que faz a loja? Encomenda dos produtores. Os produtores produzem mais, gera mais emprego. Tanto o consumo que se aumenta da população gera imposto sobre o consumo e a atividade econômica que aumenta, certo? Também gera imposto para o governo. Ou seja, o dinheiro volta. Com esse dinheiro que volta, certo? O governo pode financiar as políticas sociais, educação, saúde e as infraestruturas, energia, água e saneamento, telecomunicações, infraestrutura de transporte. Certo? Ou seja, a roda gira. E o negócio funcionava. O negócio funcionava até entrar o dinheiro imaterial, que os grandes grupos financeiros passaram simplesmente a virar atravessadores. Os americanos são plenamente conscientes desse negócio, né? Eles dizem hoje é o rabo que abana o cachorro, certo? Nós das finanças é que fazemos o cara latir, entende? E fazem isso, por exemplo, com o Brasil, né? Quando eu pego um Apvida, por exemplo, que é um plano de saúde, certo? Por que grande parte do dinheiro que eu pago para ele, que eu pagaria, eu não entro numa dessas, certo? Que as pessoas pagam, por que tem que alimentar fundos financeiros norte-americanos, né? Por que eu pago um Uber? Se eu pego um Uber, 30% daquilo que eu pago para o motorista vai para os Estados Unidos. Araraquara organizou um Uberzinho local, custa uma merreca você fazer uma plataforma colaborativa local. Certo? E é simples, você contrata um moleque para fazer isso hoje. Certo? Você monta uma plataforma, em Araraquara, o motorista recebe 95% daquilo que o cliente paga. O que é isso aí? Eu acho que é um imenso eixo, sabe, de mudança, que eu chamo de revolução digital, certo? Porque, na realidade, a gente pode passar a trabalhar de outra maneira. Certo? Eu ponho todos os meus livros online gratuitamente. Vão dizer, não, mas assim, quer dizer, você é muito generoso, Ladislau. Digo, generoso é uma obra. Eu sou esperto, entende? Porque meus livros vendem muito mais. Porque o cara achou interesse, folheou o livro, achou que é interessante, ele não vai ler um livro inteiro na coisa. Ele compra o livro, certo? E ele coloca em qualquer mídia social, olha, esse livro do Ladislau é legal, certo? Você viraliza, ou seja, o que a gente tem que entender que com a revolução digital, a lógica do sistema econômico se desloca. Né? O pessoal de Davos, né, enfim, Fórum Econômico Mundial, eles são muito elegantes, eles chamam isso de indústria 4.0, né? Trabalho de Klaus Schwab. Certo? Mas não é indústria 4.0, certo?
indústria, você produz coisas, você ganha dinheiro, lucro, pagando menos aos trabalhadores do que a produtividade deles, certo? A mais-valia, certo? Sim. Mas para você explorar um trabalhador, você precisa dar um emprego para ele produzir coisa. Esses banqueiros, esses Faria Lima, esses BlackRock, etc., produzem o quê? Certo? Eles praticamente não geram emprego, certo? Porque são algoritmos que funcionam, que fazem funcionar o negócio. Então, isso é muito interessante, porque significa que o dinheiro, apenas um sinal magnético, circula no planeta, ninguém controla. Certo? O senhor acha que está faltando para o Brasil um plano de industrialização para chegar na fronteira tecnológica e parar de pagar, entre aspas, aqui, esses grupos externos para que a gente possa se desenvolver? Não tem nem dúvida. O que faz a China? A China assegura, tá, através do sistema público, certo? Tem três BNDES, digamos assim, certo? Tem controle do Banco Central dele, que é o National Bank of China, e você tem um organismo ao lado, tá, que é encarregado de vigiar a agiotagem. Certo? É muito fácil você, uma pessoa que está desesperada, você empurrar uma taxa de juros daquele. Você tem o controle da agiotagem. Então, o banco na China, ele vai financiar o cara que tem uma boa ideia, que vai render, que vai dar lucro para o cara poder devolver o empréstimo. Daí o tipo de taxa de juros de 4,6% que eu peguei agora. Né? E é um capital produtivo, né? O reitismo é um capital improdutivo. Exatamente. Né? Ou seja, você devolve ao banco o que era a função antigamente. Certo? O banco o que fazia? Pegava poupanças de gente como eu, certo? E transformava numa compra de máquinas por uma indústria. Ou seja, o banco tinha a função de fomento. Exatamente. Hoje ele tem função de dreno. Exato. Certo? Você pega no meu site, você põe dreno, vai aparecer como o dreno financeiro paralisa o país. Você tem os dados ali, com as fontes direitinho. Eu acho, sabe, que talvez a coisa mais útil que eu esteja fazendo é tipo acender a luz. Explicar, não se trata de esquerda, direita, se trata de decência, se trata de ver o dinheiro que se transforma. Por exemplo, se você pega e faz no Brasil uma grande iniciativa de melhoria científica e tecnológica da agricultura familiar. Pouco importa de onde você tira o dinheiro. Você pode fazer emissão monetária, você pode aumentar a dívida, você pode fazer conversão de reservas cambiais, pouco importa. Não tem problema. Porque se você coloca isso num programa deste... Ele vira investimento, é isso? Ele vira maior produtividade e o dinheiro da volta. agricultura familiar, que gera os recursos que você tirou. Entendi. Então, o problema a gente chama a economia de efeito multiplicador. Certo? Eu vi isso em Moçambique, por exemplo, uma região muito produtiva em termos rurais, agrícolas, mas com péssima infraestrutura de transporte. Meteram lá não sei quantos milhões de dólares para uma boa infraestrutura de transporte. O que destravou o bloqueio ali de toda aquela produção, gerou muito mais riqueza do que eles colocaram. Está me entendendo? É como se eu colocasse 100 e voltasse 1000. Exatamente. Então, não importa muito. Eles dizem, não, o importante é não gerar déficit. O problema não é gerar ou não déficit, o problema é em que você faz com o dinheiro. Entendi. Agora, aqui, você evita o déficit, diz que está sendo austero e manda, através dos juros sobre a Selic, 10% do PIB para os grupos financeiros nacionais e internacionais, mas você está brincando com quem, certo? Agora, eu volto a isso. Então, o teto de gasto é um erro. Como é? O teto de gasto é um erro. É um erro evidente. Evidente. Não é questão de você gastar mais que o que tem, certo? O problema é em que você gasta. Tá?
Então, por exemplo, um país da era socialista como a Polônia, que investiu radical em educação, em todos os níveis, né? Inclusive superior. Certo? Desculpa, mesmo se imprimir o dinheiro, não tem problema. Não tem problema. Se eu imprimir, sei lá, 30 bilhões para investir em infraestrutura no Brasil, não tem problema. Isso aí vai depender do que vai voltar. O problema, exatamente. Ou seja, se você tem um planejamento decente, certo? Se você vai pegar, imprimir 30 bilhões e vai repassar para os amigos do Congresso para fazer negociata, aí tem onde problema. É que aí tem problema. Aí tem problema, que foi a hiperinflação da era dos militares, certo? Agora, se você gera, o exemplo que eu dei, por exemplo, da agricultura familiar, né? Por exemplo, eu pego tantos países que eu visitei, China, Europa, tal, Canadá, por exemplo, todos têm um cinturão verde hortifruti granjeiro em torno das cidades. Hoje nós somos um mundo urbanizado. Meu, em vez de você trazer... Eu lembro, meu pai está enterrado lá em Imperatriz, de vez em quando eu vou lá, Imperatriz do Maranhão. Eu ver que grande parte do que está nas gôndolas do supermercado vem de caminhão de São Paulo. Entende? Meu, até hoje, né? Até hoje, você investir num cinturão verde hortifruti granjeiro, você ter alimentação saudável para as escolas, para as crianças, você gera uma pequena indústria de acondicionamento e de transformação, certo? Você gera emprego, você gera alimento fresco, você gera recursos para a prefeitura. Meu, volta a essa ideia que a China... Se investir em ferrovia ali para vender para outra cidade do lado. Exatamente. Por que a China conectou todo o território com 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade? Meu, sai muito mais barato, né? Eu tive sexta-feira uma palestra em Vitória e sábado uma palestra em Brasília, certo? Meu, haja, né? Levantar 4 horas da manhã... Para fazer escala de voo, né? Porque tem nem voo direto. Você tem que estar 1 hora antes no aeroporto, mas por via das dúvidas, você acaba chegando 2 horas antes, certo? Meu, eu pego na França, certo? Eu fazia trabalhos por Paris e Genebra, certo? Cerca de 2 horas de trem, certo? E eu lembro, eu até fotografei, você pega o trem em Paris para ir para Genebra, um trem internacional de grande distância, cerca de 700 quilômetros, 600, 700 quilômetros, certo? Aqui você pega o avião para o Rio, que é uma idiotice de um tamanho, certo? Agora lá, eu fotografei, na entrada da estação, está ali, para trem internacional. Tá? Solicita-se que os passageiros cheguem até 5 minutos antes da partida. Né? Meu, e tem mais. Paris tem metrô. Eu pego onde eu estou, eu pego o metrô, chego, um andar abaixo da estação, subo uma escadinha rolante, certo? Pego o meu trem. Meu, aqui não, é para vender mais carro. Você ter São Paulo, que se paralisa por excesso de meios de transporte, certo? Meu, haja inteligência, né, sobre esse sistema. Né? Na questão do tripé econômico, o senhor falou que está errado. O que seria um modelo econômico certo no Brasil? Porque o senhor falou de vários países, cada país encontrou o seu. O que seria no Brasil, talvez, um modelo certo? É outra forma de raciocínio. Tá? Nós temos 215 milhões de habitantes, 140 milhões de adultos, uma força de trabalho de 105 milhões e apenas 46 milhões de empregados no setor privado, empregado efetivo, carteira assinada, formal. Tá? 46 milhões. Temos 40 milhões de pessoas no setor informal, 6 milhões de desalentados, 7 milhões de desempregados. Meu, toda essa gente, eu moro aqui na Lapa, como falei, né? Eu desço 1.000 metros ali no centro da Lapa, certo? Um monte de gente, sabe, adultos com cérebro, né, de Homo sapiens, vendendo coisinhas de plástico, coisinhas penduricários, coisas assim. Meu, voltando ao exemplo
cinturão verde hortifruti granjeiro, certo? Você coloca essa gente para produzir, dá acesso à terra. Por que está em torno de Imperatriz toda essa terra parada? Certo? E dentro da cidade, um monte de gente parada. Certo? Porque os caras, os especuladores imobiliários, compraram as terras em volta porque vai valorizando, né? Certo? Aparece aqui uma linha de ônibus, aqui uma linha elétrica, encanamento de água, coisa assim. Certo? Meu, não tem sentido, entende? Dinheiro que é colocado dessa forma, ele gera, volto ao conceito de fomento e ao conceito de efeito multiplicador. Entende? Então, esse é o eixo central, você planejar o transporte, por exemplo, não será da tua lembrança, mas é da minha. Eu andava em São Paulo de bonde. O pessoal tinha uma rede de bonde, é elétrico e é coletivo, é barato, certo? Arrancar os trilhos, toda a infraestrutura que tinha sido construída com os impostos das pessoas, certo? Na época chamava CMTC, certo? Para as pessoas ficarem parados um atrás do outro, certo? É só ver quanto carro cabe numa cidade, certo? A lentidão do trânsito no Brasil, eu lembro em Xangai, tá? Estou parado numa avenida. Tem uma ampla calçada e a entrada de um metrô. Metrô generalizado. Tá? Underground, elétrico. Tá? Ao lado tem uma faixa que é para bicicletas, para essa coisa, certo? E depois tem uma faixa para automóvel. Sempre tem entupimento, tem engarrafamento, horários, coisa assim. Mas, no geral, eu estou que nem estou em Paris, entende? Em Paris eu estou sempre a uma distância a pé de uma estação de metrô. Agora, você vai juntando. A gente opta por transporte automobilístico individual nas grandes cidades, certo? A gente opta para transporte por caminhão para longas distâncias de carga. A gente opta para transporte de pessoas entre cidades regionais de avião. São todas as opções mais caras que existem. Entende? A gente chama de deseconomias externas, entende? O que faz a China? Ela investe em trens de grande velocidade. Sai muito mais barato as pessoas se transportarem. Né? Tem uma frase do senhor no artigo Fluxo Financeiro Integrado, que eu achei interessante. Você fala que o nosso problema não é econômico, e sim de organização política e social. Por que o senhor diz isso? Porque, justamente, se você divide o PIB do Brasil, 12,3 trilhões, pela população 215 milhões, o que a gente produz hoje de bens e serviços dá R$17 mil por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver. Certo? Eu uso isso, a gente falou, né, no plano global, certo? Dá cerca de $5 mil por mês por família de 4 pessoas. Dá mais ou menos 30 e poucos mil, certo? O Brasil não é um país pobre, certo? Se você tem uma produção de bens e serviços por pessoa da ordem de R$17 mil por mês por família de 4 pessoas, significa que basta você reduzir 3 ou 4%, aplicando impostos, como tem em outros países, né? Você repassar isso para educação, para infraestruturas, para salário mínimo, coisa do gênero, você gera mais demanda, essa demanda gera mais produção, certo? Ambas geram impostos e o dinheiro volta. Isso é capitalismo, certo? O que a gente está fazendo, eu não estou dizendo o capitalismo é horrível, tal, certo? O fato é que funcionou, entende? Hoje não está funcionando. E não está funcionando também nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos estão numa desigualdade que está atingindo níveis absolutamente absurdos, certo? Então, na realidade, quando eu digo, olha, gente, dê uma olhada como funciona o Canadá, como funciona a Finlândia, como funciona a Suécia, como funciona o Vietnã, como funciona a Coreia do Sul, como funciona a China, certo? Meu, você pode pegar setor por setor. Eu tenho um livro que chama O Pão Nosso de Cada Dia. Pego 20 setores, digo como se organiza bem educação, saúde, segurança, que é diferente de agricultura, indústria, construção, que é diferente de banco, comércio e advocacia, que é diferente de... Está me entendendo? Ou seja... Como que a gente pode regular os bancos?
Meu, Eu sei que é complexo. Eu sei que é o é complexo. uma relação de força. Tá? O como fazer, você pega os trabalhos do Eduardo Fagnani, eu contribuí, tá? Um livrão de 500 páginas. A gente pegou todos os detalhes, a gente sabe tudo que deve ser feito, sabe? Porque, inclusive, Saiu, das 10 empresas maiores do Brasil, eu estou enganado, 5 ou 6 são bancos, né? Com lucros recordes, né? não tem nem E dúvida. não pode ser assim, né? Não Você tem pegar nem o dúvida. S&P americano, tem Agora, poucos bancos. saiu, eu peguei hoje um estudo do Zuckman, que é um cara muito importante mundialmente, né, da equipe ali do Piketty, etc. Hoje tem no mundo uma nova geração, digamos, de economistas. Piketty, Stiglitz, Mariana Mazzucato, Jayati Ghosh, enfim, realmente certo, vem com força, e gente do Brasil também, certo? Que entenderam que o dinheiro tem que ser orientado para onde ele é mais produtivo para a sociedade. E os bancos, como intermediários, têm que se submeter a regras do jogo que tem que ter o Banco Central que define as regras do jogo, porque o banco não está trabalhando com o dinheiro dele, está trabalhando com o dinheiro de terceiros. Então, ele não pode ser independente. Então, essa compreensão, isso o Lula tem, o Haddad tem, todo o pessoal tem, enfim, um monte de gente tem, tá? Enfim, não está no nível de compreensão popular, porque no nível de compreensão popular, o cara entendia quando está na fábrica, paga um mau salário, não ajusta frente à inflação, certo? Briga, faz greve, não sei o quê. Está claro para ele. Sim. Quando ele entra e constata que se ferrou no cartão, vai fazer o quê? Vai manifestar na frente da agência bancária? Certo? Que não... Está me entendendo? Ou seja, o trabalho de generalizar a compreensão de que o dinheiro que está no Estado, dos nossos impostos, é nosso, tem que servir para infraestruturas, políticas sociais, etc., e não para pagar 15% da coisa, que o dinheiro que está dos nossos depósitos, ou simplesmente emitido de forma virtual, né? Dinheiro que não tem, né? É o chamado leverage, né? Alavancagem. Eles emprestam mais dinheiro do que os depósitos. Né? Tudo isso aqui tem que servir, tem que ser útil para a sociedade. Então, quando eu peguei esse livrinho, né, que eu fiz daqui, Resgatar a Função Social da Economia, se trata disso, entende? E não é complicado, não é complicado, certo? Agora, eu vou a dizer, entende? Quando nas escolas você só ensina Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, enfim, e não ensina efetivamente como funciona a economia, porque aí vão dizer, meu Deus, é político. Hoje, eu sei que o senhor o tempo está curto, mas eu queria fazer 2 perguntas. Tem algum modelo hoje no mundo, ou modelos que o Brasil poderia se espelhar? Eu não trabalharia assim. A China, sem dúvida, tá? Porque a China descentraliza. Mas não, você fala modelo econômico, não modelo comunista. Modelo econômico, sem dúvida. Tá? O modelo, ali é outra cultura, é outro universo. Você fala democracia aqui, mas o modelo econômico chinês. O modelo econômico chinês, quer dizer, o conceito de partido é diferente. O partido é tão amplo que é grande parte da população. Sim, mais de 100 milhões de pessoas. É outro sistema. Agora, você pegar como funciona a saúde no Canadá ou na Dinamarca. Né? No Canadá, o Canadá é um dos países de melhor nível de saúde da população, tem uma esperança de vida acima de 82 anos, certo? Com um custo de $5.000 por ano por pessoa. Os Estados Unidos estão entre os últimos do conjunto dos países desenvolvidos, em termos de nível de saúde, gastam 11.400, é o último número que eu tenho, dólares por pessoa. Porque lá o que rende é doença. Quando o que funciona em saúde é prevenção, evidentemente. Água limpa, controle de emissões, etc, etc. Agora, você pegar, por exemplo, isso para a saúde no Canadá, você pegar a Finlândia para a educação, você pegar a Alemanha ou a China para sistemas financeiros descentralizados. Né? Está me entendendo? Sim, claro. Pegar o que é bom de cada um. Pegar por setor, em vez de parar
eu estou do lado direito, do lado esquerdo, Sim, sim. eu tenho... Tá pegando o que é bom de cada país e Meu, reunindo no isso aqui é Brasil. management, é Sim, gestão, com fazer certeza. funcionar, Sim. entende? E eu tenho que fazer funcionar coisas lá em casa, porque eu tenho aula daqui a pouco, eu tenho que Tá, eu tenho que tocar para a vida. A outra pergunta qual era? Para finalizar, não, que você falou do Brasil, né, que é de pegar de cada um, eu queria saber, hoje tem muita briga Estados Unidos e China, né? O que o senhor acha dessa briga e sim, se a China, se os Estados Unidos está em declínio, enfim, o que o senhor está esperando assim? Olha, nós temos os dados, a gente usa na ONU e no Fundo Monetário Internacional, a gente usa o dólar que é chamado Purchasing Power Parity, paridade de poder de compra, para não estar trabalhando com valores diferentes para medir a mesma coisa, certo? Então, hoje, o PIB dos Estados Unidos é 29 trilhões de dólares. O PIB da China é 37 trilhões de dólares. Tá? Ou seja, a China tem uma economia que é ordem de grandeza, 25% superior aos Estados Unidos, certo? E tem mais. Esse PIB de 37 trilhões, em grande parte, é produção. Entende? Dos Estados Unidos, em grande parte, é o lucro da BlackRock, da State Street, enfim, financiarizado, de coisa. Ou seja, o pânico dos Estados Unidos é sentir com que rapidez eles estão perdendo a liderança, certo? E aí quer se apoiar no dólar, nos mecanismos financeiros, né, brigar porque o Brasil cria um sistema de pagamento que é dele. O que eles têm a ver com isso? Só para fechar, eu peguei quando o Trump se referiu aí aos cartões de crédito, essa coisa, né? Peguei a Visa, tá? A Visa, você paga com cartão, você acha que você só está pagando, né? As pessoas não sabem que na hora de pagar, por exemplo, modalidade de crédito numa padaria, coisa do gênero, tá? Cerca de 5%, como da minha história da minha faxineira Dorinha, vai para lá e é um sinal magnético, dinheiro virtual, né? Então, esse processo de não me perdi, estou cansado, viu? Eu estava falando Não, da guerra China e Estados Unidos. Então, não, é que eu estava falando da Visa. Tá? Então, a Visa, veja bem, eu peguei na Wikipédia em inglês, que é mais completo, qual é a taxa de lucro dele. A Visa, o que faz? Não faz nada. Nada. Você que tecla é simplesmente um computador, um algoritmo recebendo que transfere. Dinheiro. 55% ao ano. Uma maravilha, né? É ótimo. É ótimo, né? Aí eu olhei quem controla a Visa. Você pode pegar também. BlackRock, State Street. Está tudo na mão deles? Ou seja, você tem um sistema financeiro, daí a batalha, né, de manter o dólar, manter as finanças, manter as BlackRock da vida, tal. Mas eles estão vivendo do dreno, inclusive do outro exemplo que eu dei, dos 140 países que estão pagando juros para eles, certo? Então, esse é o desafio. Agora, esse desafio, fortalecendo os BRICS, e se der para formar, digamos, efetivamente uma frente de equilíbrio, eu acho que hoje nós estamos num momento de transição profunda, de transformação planetária. Final. O senhor acha que o processo de desdolarização é inevitável? E a última, o BRICS vai ter uma moeda própria ou vai ser a moeda chinesa? Pouco importa, né? Na China é Central Bank Digital Currency, CBDC. CBDC. É tipo um Pix, ou seja, o que é o dinheiro? Apenas um sinal, certo? Se você tem uma importante transferências de bens, né, comerciais, importa e exportação, entre Brasil e Argentina, não tem nenhum problema que você exportou para a Argentina. Você tem tantas reservas em peso que você vai poder inverter a coisa. Certo? Você vai começar, na minha leitura, por trocas das próprias entre moedas países, sem né? passar pelo dólar e, eventualmente, o que se considera útil é fazer uma cesta de moedas, uma equivalência, para permitir, digamos,
Uma igualdade. Uma igualdade no conjunto do processo. O senhor acha que isso é inevitável, então? Eu acho que vai por aí. O dólar, né, tá difícil. E é preocupante, certo? Porque os Estados Unidos receberam dólar ali no seu Banco Central, né, as pessoas achavam um dólar seguro, certo? De repente, bloquearam o dinheiro da Rússia. Tem pessoas já preocupadas que com essa agressão contra a China, para ver se quebra os BRICS através do Brasil, que podem bloquear. O Brasil tem cerca acima de 300 bilhões de dólares, certo? Não é brincadeira. A China está até diminuindo as reservas de dólar, né? A China está diminuindo, o Irã está diminuindo, Deus e o mundo está diminuindo, estão saindo fora, certo? Porque você não tem segurança. Faz parte, digamos, desse conjunto de transformações que estamos vivendo, né? E eu preciso tocar. Tudo indica que o século XXI é o século da China, né? Mas não tem dúvida, não tem dúvida. É muito Professor, forte. Um prazer enorme o senhor estar aqui comigo. Já deixo o convite para uma parte 2, a gente vai ter vários outros assuntos. Deixa suas redes sociais para o pessoal poder te seguir. Instagram, enfim, que o senhor tiver. Olha, vocês colocam dobor.org ou Ladislau na internet, vocês estão lá, né? E a partir daí vocês têm o Instagram, as várias coisas, né? E esse negócio funciona, né? Você sabe que eu peguei 4 minutos, aliás, 3 minutos de uma fala do Paulo Freire de como era a ditadura. Paulo Freire. Tá? Pus no Facebook. 4 milhões de acessos. Nossa! Sabe o que é? Nossa, viralizou o vídeo. Nós podemos, toda essa bandidagem, inclusive de pornografia, de porcarias que estão empurrando para a gente lá de cima, nós podemos transformar num processo de libertação interna. Fazer coisa, cultura entre nós. Com certeza. Professor, muito obrigado. Imagina, tudo de bom. Pessoal, vou deixar as redes aqui do professor aqui embaixo, as minhas redes também. Você que ficou comigo aqui até agora, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.